Vamos lá, pessoal. Então, entre tópicos importantes sobre as aplicações, questionários, fichários, portfólios, na época, não vou falar que sempre, eu tive uma maneira de dar uma olhadinha sempre. Sempre estava na minha bolsa quando ia para a faculdade. A importância da pesquisa, conhecimentos utilizados, a nossa vida diária, as origens, informações. É lógico, só muda no campo da metodologia de pesquisa, só os nomes, né, ligados ao campo científico. Pessoas mais idosas, amigos, ou seja, observações. Onde tem observação, tem uma análise. Onde tem uma análise, tem uma investigação. Onde tem uma investigação, tem essa estética que nós olhamos sobre muitos desses conhecimentos que são colocados em tradição popular, né, e a transmissão, transmitir de geração em geração, como eu estava falando, ou seja, o que é valioso, ou seja, o que ficou extinto entre jogos e esporte. Então, essas convicções que relacionam as questões de informações, muitas vezes falsas, verdadeiras, parciais, simpatias, antipatias, empatia, apatia, avaliações erradas, que liga à taxonomia, pessoal. Tá ligado à questão afetiva, cognitiva, motora. É lógico também a função psicomotora é inerente dizer. Podemos ver como eu falei aqui, ó. Aqui nós falamos, que eu falei sobre o campo ilustrativo, ó, nem todos os conhecimentos que acreditamos verdadeiros correspondem à realidade. Nem todas as abordagens vão ser concretizadas. Podem concretizar uma porcentagem nos campos ilustrativos. Ou seja, a maioria das vezes essa abordagem aqui, emancipatória, essa abordagem tecnicista, essa abordagem como é que ele fala? Pedagogista. Aqui tem um campo ilustrativo, ó, uma criança perguntando. Já sei, aí tem o pai. Já sei o que você está pensando. Aí o próprio filho fala, se ele soubesse mesmo, em modo de dizer, se ele soubesse. Então aqui, ó, então o professor, a minha matéria é a mais importante em tudo que se faz na vida. Usa-se a matemática. Lembra que eu estava falando sobre a matemática, você está o Rubem Alves. Né? Ele estava falando sobre matemática e outras matérias. Algo espantoso. O educador é algo espantoso ou o professor? Tire os pés da água que você vai ficar resfriado. Então, são realidades que eu coloco uma abordagem histórica. E a abordagem histórica crítica que você vai aproveitar aquela bagagem ali e vai discutir com os alunos sobre campo de experimentações. Lembramos do John Locke, que era um médico, depois ele foi buscar experimentações, ficou mais um médico na área da medicina comportamental. São fatos, fatores, né, que produzem um certo comportamento, ok? Então, aqui coloca condições antecedentes, né, que relacionam também o aprendizado através da experiência. Os fatores, o fato ou o comportamento, o rendimento, pode ser matemática e outras matérias ligadas à linguagem e às matérias interdisciplinares que colocam, ou seja, as atividades humanas. Quando falamos sobre atividades humanas, falamos de atividades motoras. Quando falamos de atividades humanas, falamos dessa pluralidade, ok? Entre, ou seja, experimentos, condições antecedentes, fatores históricos, invariáveis, variáveis, ou seja, independente que seja o grupo experimental, é a maneira de planejar e fazer o que? Usar como meio de pesquisa ligado a outras disciplinas, como eu coloquei aqui, que esse livro é bastante importante. Selecionar as condições antecedentes, ou seja, os antecedentes, a bagagem histórica você vai colocando como meio de motivação. A realidade, por exemplo, Brasil, a Olimpíada. Então, são observações do comportamento. Ok? Então, observação que deve ser exata. Deve ser exata. Então, são fatores importantes. Que as observações devem ser precisas. Aí são fatores de pergunta. As observações devem ser registradas. São perguntas. Aí, entre as observações são objetivas. Aí, objetividade, observações. Então, quando falamos sobre observação ligada ao comportamento e o diagnóstico da aula,
Como é que vai ser o método de avaliação? Vai ser objetivo, mas tem que ter o quê? Observação e prática e teoria. São fatores ligados ao diagnóstico e o planejamento didático. O que é didática? Didática é o ramo, ou seja, a didática é o campo central, é a fadiga central da pedagogia. Ou seja, a pedagogia é a arte de ensinar, vamos colocar no dicionário bem modesto? Sim. Mas a didática ela é o ramo de várias outras áreas também, e que ela coloca o campo de intenção interna e um campo de intenção externa, que não vai só colocar na atividade humana, mas provavelmente na atividade humana sim, é lógico. Até eu errei um pouco, né, colocar a colocação aqui, porque quando eu falo com a atividade humana, eu falo de todas as disciplinas que vão abranger as observações. Entre as atividades humanas que o grupo faz, em campos semelhantes e se esforçando a ser igual, né? Ok? Tem os métodos clínicos aqui que nós podemos até analisar, quando eu falei sobre as questões do livro que eu estava mostrando sobre o campo dos problemas comportamentais, a ciência comportamental, a ciência educacional e a ciência do movimento. Então, aí vai resultar o que? Os resultados são o que? Atividades humanas. E essas atividades humanas vão ver o que? Vai construir, reconstruir fatos importantes que possam haver reabilitações, análise, ou seja, entrevistas com familiares, amigos. Aqui já demonstra o campo de quantificação relacionado à pesquisa de campo. E também, é lógico, a pesquisa bibliográfica. Quando usa o método também clínico, demonstra o campo também de uma metodologia que vai variar, né, aonde estamos inseridos. Somente universidades. Lembramos do José Bolzari, que eu falei ali em 1987. Ele fala aqui a pré-escola à universidade. Então, são fatores de entrevistas que nós colocamos, como coloquei Marconi Lakatos, como autor ali, Marconi Lakatos, e que eles colocam as questões de aplicações relacionadas e precisões, que variam de documentos, afusos e documentos até setas que possam ser mediados por nós, e nós sendo nós, né, a palavra nós, que coloca um campo, né, de dificuldade, a palavra nós, porque eu, fica algo mais, não colocar mais, fica um campo experimental, não, mas um campo de facilidade de falar eu, mas nós, entre grupo, não um grupper, 1985, mas algo que possa haver aplicações ligadas às entrevistas. Ok? Então, os conceitos, né, ligados às pesquisas científicas, os métodos, as experimentações. Ok? Então, quando falamos sobre criança, como eu falei aqui, texto para análise, como eu estava falando quando comecei, falei sobre o sumário, sobre as atividades humanas sumárias. Aqui tem textos de análise que você possa depois refletir junto com professores ou próprios alunos, ok? São passos em passos, e os passos já nos colocam que esses passos mostram a motivação interna e externa ligado ao próprio movimento, ok? Vamos lá. Então, quando falamos sobre psicologia e educação, falamos também do que? Função psicomotora, ok? A função psicomotora. Aí também vai ligar o que? A relação entre a motricidade humana e a educação, tempo e educação, compreensão do papel do professor, e colocando um campo assim de um duelo, não é congênito, tá, pessoal? Mas é congênito, algo patológico, professor, educador, mas é como o próprio Rubem Alves falou, a questão do Jequitibá e o eucalipto. A compreensão do aluno, a compreensão do processo que tem que acontecer, não é de imediato, porque você pode socializar, você pode até obter informações, mas um aprendizado é uma construção. Embora a transmissão também é um aprendizado, mas é uma cultura que você não pode o quê? Não pode modificar, é algo tradicionalista, abordagem tradicionalista. Embora mesmo assim você sendo muito arcaico, antigo, a modernidade e a pós-modernidade, consequentemente, vai haver um aprendizado inédito a cada dia. Esses objetivos propostos, ok? Ligado à educação.